Fala moçada, tô de volta, vamos nessa, mais um bloco com resolução de questões de porcentagem da banca Sesgran Rio, pra gente treinar. Nesse bloco, mais questões aplicadas aí em concursos do Banco do Brasil, que acabam sendo uma ótima referência aqui na nossa preparação. As questões de porcentagem para concurso do Banco do Brasil trazem níveis de dificuldades aí variados, acho que representam bem aí o perfilzão da banca Sesgran Rio, importante então aí na sua preparação, né? As minhas redes sociais, sempre reforço com vocês, meu Instagram tá aí, é o @profBrunoLima. Se você que está acompanhando essa aula quiser fazer parte do meu canal do Telegram, passa lá, é o Prof. Bruno Lima, sempre com 2 N's, e se quiser se inscrever no meu canal do YouTube, Professor Bruno Lima, lembrando aí, fica sempre o convite para que sigam as redes sociais também do Estratégia Concursos. Olha essa questão que está aí aplicada no concurso de 2014. Essa foi de uma das provas que eu passei para o concurso do banco, então eu vivi essa questão na prática, como vocês aí em breve vão enfrentar no caderninho de prova de vocês. Então eu estava lá resolvendo essa questão. Ah, mas aí para você é moleza, né? É. Como professor é bacana. Agora, quando você está lá na aflição da hora da prova, meu amigo, tá todo mundo em pé de igualdade. Mas essa aí eu acertei. Vamos lá, ó. Numa empresa, todos os seus clientes aderiram a apenas um dos seus 2 planos, alfa ou beta. O total de clientes é de 1.260, dos quais apenas 15% são do plano beta. Se X clientes do plano beta deixarem a empresa, apenas 10% dos clientes que nela permaneceram estarão no plano beta. Aí chega no final, o cara vira aqui a história e mete o valor de X é um múltiplo de, que é, isso deixa eu te explicar, isso é para ele minimamente te cobrar um conceitinho aqui matemático, que é o conceito de múltiplo, e é para dificultar a vida de quem gosta de resolver usando as alternativas. Eu sempre falo para vocês que a gente tem muitas questões de prova que a gente pode sair usando as alternativas, né? Essa que está aqui é uma que ele dificulta muito a vida de quem quer usar as alternativas, porque ele traz aqui que aquele 3 ali não é o número de pessoas que deixou de fazer parte do plano, não sei o quê. Aquele 3 é múltiplo de 3. E aí, meu amigo, múltiplos de 3, eu tenho infinitos múltiplos de 3. Ah, a letra B é um múltiplo de 8. Então, é um momento que ele vira aqui a chave da questão, porque ele vai te cobrar um conceito mínimo de múltiplo, mas ao mesmo tempo ele vai dificultar a vida de quem porventura tentasse resolver essa questão que está aqui usando as alternativas. Malandragem da galera da Sesgran Rio. Mas a gente vai desembolar, não precisa de alternativa não, pode deixar que eu mando ver aqui com texto mesmo, ó. Se liga. O total de clientes é de R$ 1.260. Desculpa, não, aí você vê, né? A coerência, né? O total de clientes é de R$ 1.260. Que conversa é essa, Bruno? Esquece. O total de clientes é 1.260, dos quais apenas 15% são do plano beta. Tá vendo aí uma porcentagem que pintou? Daquelas que eu estou falando para vocês que é direta. 15% de 1.260. Se eu te falar que na sua prova da Sesgran Rio vai cair uma porcentagem dessa, você me xinga. Você vai falar assim, não, na minha se for para cair, vai cair 17,382% de não sei quanto. Nada. Os caras não precisam se dar o luxo de cobrar aqui umas porcentagens muito fora do comum, não. Ó. 15% de 1.260. Bora desembolar. Sandalinha da humildade. 15% de 1.260. Quanto que vai dar isso aí? Tem vários caminhos para você seguir. Você pode escrever os 15% como 0,15, pode fazer regra de 3. Aqui eu vou colocar, ó, 15%, 15 sobre 100. 15 sobre 100. 15 sobre 100. A galera tá questionando aqui o meu, todo mundo em pé de igualdade, né? Mas é sério, é hora de prova, meu amigo, tá todo mundo igualzinho. Eu domino a matemática, pô. Vocês dominam aí os outros conteúdos, não é não? 15% de 1.260, ó, 15 sobre 100 vezes 1.260. Aí pode cortar aqui, ó, zeros. No fim das contas, do jeito que eu fiz aqui, sobraria para mim o 15 vezes 126, que vai ter que dar 1.890. 1.890 sobre 10, e aí 1.890 sobre 10 vai ter que dar 189. Muito bem, vamos entender o que significa isso aqui. Bora lá. Ele falou para mim que ao todo são 1.260 clientes. 15% são do plano beta.
Então, eu vou traduzir isso aqui melhor, né? 189 são do plano beta. Plano beta. Bom, nem sei se a gente vai precisar aqui ou não, mas já vou deixar indicado o seguinte, olha. 1.260 menos 189, porque a ideia é o seguinte, se 1.260 é o total de clientes, e se 189 são do plano beta, então significa que 1.260 menos 189, ou seja, 1.071 são do plano alfa. Perfeito? Agora a gente sabe, então é aquela história que eu falo com vocês, para a gente abrir o texto, né? Ele entrega isso daqui, olha, o total de clientes é 1.260, dos quais 15% são do plano beta. Agora eu vou abrir aquela caixinha ali. Agora eu melhorei aquela informação. Eu consegui enxergar que aqui dentro desses 1.260 eu tenho 189 que são do plano beta e 1.071 que são do plano alfa. Só que ele não para por aí, né? Ele cita o seguinte, olha, se X clientes do plano beta deixarem a empresa, apenas 10% dos que nela permanecerem estarão no plano beta. Então a história aqui é o seguinte, X clientes do plano beta deixaram a empresa. Quantos clientes que eu tinha do plano beta? Eram 189. X desses clientes deixaram o plano beta. Então eu passo a ter 189, só que menos X. Perfeito? Eu tinha 189, X deles deixaram de fazer parte. Aí ele avisa para mim que, com isso, se liga, com essa retirada de X clientes, apenas 10% dos clientes que nela permanecerem estarão no plano beta. Esse nela permanecerem, nela quem? Na empresa. Só que a empresa tinha quantos clientes ao todo? Tinha 1.260. Você tem que se lembrar que os X clientes do plano beta saíram aqui também do meu total de clientes, certo? Então aqui agora eu quero que essa sobra, 189 menos X, que são aqueles que permaneceram no plano beta, que eles representem 10% do total de clientes que eu tenho na minha empresa, que vai ser então de 1.260 menos X. Então, ó, esse número que está aqui, o 189 menos X, ele vai ter que corresponder a 10%, que é o 0,1, do meu total de clientes, do meu novo total de clientes, que passa a ser 1.260 menos X, certo? Então, esse 0,1 vem do 10% de, certo? 0,1 é o 10%. Brunão, oi, eu posso montar uma regra de 3? Pode. Você pode colocar para mim assim, se quiser montar, se achar que psicologicamente a regra de 3 vai te aliviar um pouquinho, é o que eu sempre falo. Não quer dizer que seja impossível usar a regra de 3. Mas você tem que ver, porque tem algumas questões que a regrinha de 3 também não vai ser aquela ali basicona do 10% é 25%, 65% é tanto. Aqui você pode montar uma regra de 3, não se discute. Você teria que deixar indicado para mim que o novo total seria de 1.260 menos X. Então você pode colocar que 100% corresponde a 1.260, só que menos X, certo? E que 10% vai equivaler a 189 menos X. Pode montar isso como uma regra de 3. Multiplica cruzado, mas de qualquer maneira você passaria aqui por uma equaçãozinha, tá? Porque eu tenho esse X aqui, olha, como uma incógnita para o meu problema. Bem, do jeito que eu montei, isso que está aqui então, essa que está aqui é a quantidade de clientes que permanece no plano beta. Essa quantidade de clientes que permanece tem que passar a ser 10% do total de clientes que na empresa permanecem. 10% de 1.260 menos X. Agora aqui a questão deixa de ser de porcentagem e passa a ser uma questão de equação de primeiro grau. Eu vou aplicar aqui uma distributiva, 0,1 vezes 1.260, 0,1 vezes menos X, para a gente isolar aqui letra para um lado e número para o outro, perfeito? Daí então, eu coloquei para vocês o seguinte, 189 menos X, eu vou deixar igual ó, a 0,1 vezes 1.260, 0,1 de 1.260 vai ter que dar 126, 126 menos 0,1x, ok? Aplicando ali então a distributiva, 0,1 vezes 1.260 dá 126,
0,1 vezes menos x dá menos 0,1x. Deixando aqui letra para um lado e número para o outro, a gente vai... Aqui são 10% mesmo, né? De onde que veio esses 10%? Do texto, tá? 10% dos clientes que nela permaneceram. Aqueles 10% vieram daquele trechinho ali do texto. Então agora deixa a letra para um lado, joga número para o outro. Vou colocar para vocês aqui, olha, vou mandar esse menos x aqui para o segundo membro, vou mandar esse 126 aqui para o primeiro, só para eu manter aqui os dois membros positivos, tá? Se eu mandasse o menos 0,1 para o primeiro, eu acabaria ficando com um x negativo, depois teria que multiplicar por menos 1, então já para deixar os dois lados positivos, vou mandar letra para o segundo membro e número para o primeiro. Vou ficar então com 189 menos 126, que vai ter que ser igual. Esse menos x, quando passar para o segundo membro, vai chegar valendo x, e o 0,1 que já está lá, eu mantenho o sinal dele, x menos 0,1x. Daí então eu passo a ter 189 menos 126, que vai ter que dar 63. 63 fica igual a 0,9x, de onde a gente vai concluir então que o nosso x vai ser o 63 dividido por 0,9, certo? 63, se eu for dividir por 0,9, o meu x aqui então tem que ser igual a 70. O que é esse x igual a 70? X igual a 70 é a quantidade de clientes que deixou o plano beta. Tanto que se vocês fizerem as contas aqui agora, vocês vão encontrar coerência. Olha para cá. 189, se eu tirar 70, 189 menos 70 vai ficar 119, certo? Se você pegar 119 e somar com os 1071, vocês vão ver que esse resultado vai me indicar o total e que esses x aqui, desculpa, esses 119, porque aí se você somar os 1071 com os, com os 119, a gente chega num total de, peraí, deixa eu só me achar aqui de novo, ó. Se eu pegar o 1071 e somar com 189, 1071 é o que a gente já tinha do plano alfa, certo? Tem que somar 1071 com 189 menos 70, que vai dar 119. O 1071, quando você soma com 119, ele acaba dando 1190. E aí vocês vão perceber que esses 119 que a gente tem aqui, eles correspondem aos 10% dos que permaneceriam na empresa. A empresa continuaria tendo 1190 clientes, 10% deles, 119, seriam do plano beta, que é justamente esses 189 menos 70 que a gente tem aqui. Então o que ele estava querendo saber de vocês? Ele não estava querendo saber o X, ele não estava querendo saber quantos que deixaram a empresa. Aí é o que ele fala, no final é onde vem aquele surto final dele, né? Ele avisa para mim que o valor de X é um múltiplo de X é o 70. O 70, ele é um múltiplo de quem? O 70, ele é um múltiplo de 10, certo? Que é o que a gente tem na letra E. 70 é múltiplo de 10. Por que ele é múltiplo de 10? Porque ele é divisível por. 70 você não consegue dividir por 3. 70 você não consegue dividir por 8. 70 você não consegue dividir por 13 nem por 11. Você consegue dividir o 70 por 10. Gabarito correto para essa que está aqui, então, acabou sendo a letra E. Perfeito? Aqui, ó. 70. Deixa só indicado aqui no final, ó. 70 é múltiplo. E aí lembra sempre o seguinte. Dizer que é múltiplo de é a mesma coisa que dizer que é divisível por, tá bom? Você acha que não? Você acha que aqui não tem gente que perde a questão porque não se lembra o que é múltiplo? Se foi o seu caso, tá aqui para não ter dúvida nenhuma. Dizer que é múltiplo de acaba sendo a mesma coisa que dizer que é divisível por 70. Então, é divisível por 10, que era o único dos valores possíveis aqui dentre as alternativas. Ok? Gabarito correto para essa que está aqui, então. Letra E. Próxima. Essa que está aí foi do Banco do Brasil 2012, na realidade. Ela foi aplicada no ano de 2012, só para deixar aqui a referência certinha, tá? Vamos lá. Enunciado veio dizendo o seguinte, ó. Os gráficos abaixo apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Então nós temos aqui, olha, a produção em milhões de toneladas por ano e a reciclagem. E ele apresenta para a gente aqui dados referentes a Estados Unidos, União Europeia e China nos dois gráficos, tá? Então aqui vou dar uma dica para vocês, né? Isso aqui é um outro perfil, é um outro caminho que os examinadores da CISGRAN Rio podem seguir para trazer a prova de vocês. Textos,
tabelas, gráficos, isso aqui é uma pedidaça sempre nas provas da banca. Então ficar atento a todos os detalhes, olha, isso que está aqui, já cansei de ver aluno errando questão em provas deles por conta disso, por conta do termo que ele coloca. Quando ele fala aqui de 238, são 238 o quê? São 238 milhões de toneladas. Não são 238 mil, não é 2.380, tudo isso que vai ser importante, são 238 milhões de toneladas. Então ficar atento, porque como a prova é de matemática, é isso que eu estou tentando abrir a sua mente, né? Como a prova é de matemática, a gente ainda tem um vício de achar que matemática é número, só número, 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 número. E o texto, ele é decisivo, perfeito? E os examinadores desses Gran-Rio exploram isso. Seja qual for a seleção, mesmo que não fosse para um cargo efetivo, né? Que fosse uma seleção temporária, que fosse para um progresso, um sistema de ingresso numa empresa. Qualquer pessoa que saiba lidar bem com dados matemáticos e compreensão de enunciado, isso vai ser um ótimo pré-requisito sempre, em qualquer critério de seleção. E a CES Gran-Rio, os examinadores exploram muito bem isso, tá bom? Então aqui ele segue dizendo que, baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos, em um ano. Então o negócio aqui é o seguinte, vejam. Brunão, quantidade reciclada na China e nos Estados Unidos. Então, claro que ele vai acabar pegando vários candidatos que podem ter feito simplesmente isso daqui, olha, 300 menos 238. Pô, Brão, 300 menos 238, 62. Ainda bem que ele não meteu um 62 aqui. Foi generoso, porque a gente sabe que para o perfil da CES Gran-Rio seria um convite, né? Como é que é, Brão? Isso, porque ele não está pedindo aqui, diferença lá entre quantidade reciclada na China e nos Estados Unidos. Pode ter certeza, pode ter sido inclusive a sua ideia aí. Ah, Brão, eu fiz lá 300 menos 238. Não, não é para fazer 300 menos 238. Uma outra ideia que às vezes alguém pode ter é a de fazer, eu fiz a diferença aqui 34 menos 30 e aí calculei os 4% em cima dessa diferença. Não, você não pode fazer, 34 menos 30, 4%, 4% em cima da diferença. Não, porcentagem eu sempre encho a paciência de vocês. E por isso que ainda sendo assim tão repetitivo, ainda assim tem hora que você vai lá, escorrega numa casca de banana, não é? Mas eu sempre encho a paciência de vocês. Porcentagem, você tem que saber qual que é a referência. Esses 34% aqui, eles são 34% de quê? Não adianta vir com essa história de, olha, eu fiz 34 menos 30. Deu 4%. Aí eu fiz aqui a diferença do 300 para o 238. Não, cara, mas são proporções diferentes. Você não pode fazer simplesmente a diferença aqui, simplesmente entre esses dois valores, porque aqui também as referências, o que para esse cara que está aqui a referência é 30, para esse que está aqui a referência é 34, é outra história. Então você vai ter que ir aqui no detalhe, que é o seguinte. Dessa produção que nós tivemos aqui para os Estados Unidos, 34% do que eles produzem, de acordo com esses dados, reciclam. Então vou calcular quanto é 34% de 238, certo? China, 30%. 30% de 300. Aí sim vai dar jogo. E depois a gente faz essa diferença. De 34% de 238 para 30% de 300. Perfeito? Então aqui, vamos lá. Se eu for calcular 34% de 238, então nos Estados Unidos, 34% de 238, e aí eu vou colocar aqui o número todo, porque eles brincam com a gente com isso também, tá? O fato de às vezes vocês trabalharem ali com a notação simplificada, chega no final, aquilo ali pode trazer alguma interpretação equivocada. Então vou deixar inclusive aqui com todos os zeros, os 34% de 238 milhões. Quando você for fazer essa conta que está aí, a gente vai ter que chegar num total de, 34 sobre 100 vezes 238 milhões. Você ia poder aqui então, cortar 0, 0 com 0, 0, e aí ia chegar lá em 80.920.000, tá bom? Peço para que você depois confira aí essa continha. 34 vezes os 238 mil, na verdade os 2.380.000, acabariam me dando aqui 80.920.000. Então essa que está aqui é a quantidade de lixo reciclada em um ano pelos Estados Unidos.
E da China? Bom, da China, eu estou falando que são 30%. Só que são 30% de quanto que eles produzem? 30% de 300 milhões. Então ali, aquele primeiro cálculo, ainda poderia te dar um pouquinho mais de trabalho, mas esse que está aqui, ó, bem direto, né? Os 30 milhões, desculpa, os 30% de 30 milhões vão acabar dando 90 milhões. 30 sobre 100 vezes 300 milhões, se na pior das hipóteses precisar colocar aí algum cálculo no papel, um caminho possível seria esse, ó. 30 sobre 100 vezes 300 milhões, corta 0 com 0, você ia chegar aqui a um total de 90 milhões. E aí, eu vou fazer a diferença, né? Qual é em milhões de toneladas a diferença? Então tá aqui, olha, 90 milhões menos 80 milhões 920 mil. Quando a gente fizer essa diferença aí, dos 90 milhões para os 80,92 milhões, a gente acaba chegando uma diferença de 9,08, né? 9 milhões... Na verdade, como que a gente faz a leitura disso? É por isso que eu fiz questão aqui de colocar no papel todas as casas, porque aqui ele ainda manteve a história do em milhões de toneladas, certo? Então se você encontrou aqui, por exemplo, 30% de 300, 90, 34% de 238, 80,92. Se você deixou tudo em milhões, e como aqui no final ele manteve os milhões, você pode nem ter se dado conta, mas, professor, achei muito mais fácil fazer 90 menos 80,92, perfeito. Mas eu estou falando porque, às vezes, eles podem trazer até leitura disso. E esse 9,08 milhões, isso causa dúvida, né? O que é esse 9,08 milhões? Eu passei ele aqui a limpo, é isso que eu queria ao final do exercício. Mesmo você que tenha chegado já direto nesse 9,08. Tá claro para você que o 9,08 ele é isso que está aqui? Porque se você estava olhando para aquele 9,08 e questionando assim, 9,08 é o quê? É 9 milhões e 800 mil, é 9 milhões e 8 mil, 9 milhões e 8, é 9 milhões e 80 mil, certo? Isso aqui na casa dos milhões são 9,08, 9 milhões e 80 mil, tá? Gabarito para essa que está aqui então, letra A, tá feito aqui, ó. Essa que foi então do Banco do Brasil, concurso de 2012, questãozinha interessante, porque vai mexer aqui com uma interpretação do gráfico associada aqui a cálculo de porcentagem. Vamos para a última desse bloco, que é essa que está aqui, aplicada no ano de 2010. A questão vem falando que um investidor aplicou uma certa quantia em um fundo de ações. Nesse fundo, 1/3 das ações eram da empresa A, 1/2 eram da empresa B e as restantes da empresa C. Em um ano, o valor das ações da empresa A aumentou 20%. O das ações da empresa B diminuiu 30%. E o das ações da empresa C aumentou 17%. Em relação à quantia total aplicada ao final desse ano, esse investidor obteve, e aí vem aqui as alternativas, tá bom? Bem, a questão aqui é o seguinte, Bruno, oi, eu posso inventar um valor para esse exercício? Claro, não se discute, pode inventar um valor. Agora vamos jogar aqui a real. Quando a gente fala de inventar valor em questão de porcentagem, de maneira geral a gente sugere para você inventar que valor? O 100, não é? Quer dizer que é o único número que você possa usar? Não, mas o 100, se você usou o 100 aqui, o 100 eu não aconselharia usar. Por quê? Porque quando você fosse calcular 1/3 dessas ações, vamos supor que ele aplicou aqui 100 reais. 1/3 dessas ações, 1/3 de 100 não dá um resultado exato. Dá uma dízima, aí no que você cai naquela pilha de querer arredondar o 33,333 para 33,3, 33,33, sem perceber você já está fazendo aproximação, e aí, sempre falo, a partir do momento que você partiu para aproximação é um risco que você está correndo. Então se quiser, quem sou eu para te impedir de fazer? Quer inventar o valor, quer inventar aqui que o total investido foi 100? Tá valendo. Se for para inventar um valor, eu sugeriria que você inventasse um número que fosse divisível por 3 por 2. Que você use aqui, por exemplo, o 6, o 60, o 600. Se for para você inventar um número
que você use um número aqui, então, que seja divisível por 3 e por 2, para que aí sim tenha sentido a ideia de você querer inventar um valor, tá? Para que você possa usar um número que traga facilidade. Eu vou trabalhar com a questão de maneira genérica por dois motivos. Primeiro, porque porcentagem, isso é pessoal, né? Porcentagem, quantas vezes não dá para usar o 100, não vejo muito sentido ali ficar inventando um valor, porque aí chega no final, de qualquer maneira, você vai ter que comparar com outro número que não seja o 100, aí vai ter que fechar usando uma regra de 3, seja lá o que for, mas aí isso é posicionamento meu. Se você resolveu inventando valor e achou simples, não tem problema nenhum, tá? Então não vou fazer por conta disso, porque o 100 aqui não vai ser tão bem-vindo especificamente nesse enunciado, por conta aqui da divisão por 3. E segundo, porque eu vou fazer para ser chato mesmo. Fazer para te convidar a olhar para essa questão aqui das frações, olhar o que seria esse restante em termos de fração, porque aí com isso eu posso revisar com vocês aqui a parte de fração, tá? Então vamos aqui primeiro explorar essa parte de fração, que para mim aqui como revisão vai ser interessante. Ele fala para mim o seguinte, olha, 1/3 das ações eram da empresa A, 1/2 eram da empresa B, e as restantes, vamos explorar isso aqui. O que seria a fração restante? Me ajuda. Se eu tenho 1/3, 60 pode, tá? Ó, 600, 60, ou 120, tá? O pessoal que está questionando, de onde você tirou os 60? Lembrar sempre o seguinte, olha, quando a gente está trabalhando com fração, para quem vai inventar valor, aqui eu estou voltando na questão do inventar valor para tirar a dúvida aqui do chat, tá bom? Para quem vai inventar valor, tentar inventar um número que, como a gente tem fração, tentar inventar um número que seja divisível por 3 e por 2. Bruno, não dá para ser o 6, não pode. Se quiser usar o 6, imagine que o cara investiu R$6 em fundo de ações. Pode imaginar que o cara está aplicando R$6 em fundo de ações. 6, 60, 600, 120, qualquer número que passar na sua cabeça, que seja divisível por 2, por 3, qualquer mesmo. Bruno, sei lá, vem na minha cabeça o 240. Pode, se você usar o 240 e no final fizer as proporções corretas, vai dar certo, você vai chegar ao mesmo gabarito que eu, tá bom? Então, para quem vai inventar valor, só tomar cuidado, que como aqui a gente tem os denominadores 2 e 3, tentar procurar um número que seja divisível por 2 e por 3, qualquer número que passar na sua cabeça. Beleza, mas vou abrir mão de resolver inventando valor para poder forçar você a revisar comigo a questão das frações. Um fundo fiquei com 1/3, que foi para a empresa A, outro 1/2. Vamos somar essas frações? 1/3, 1/3 mais 1/2. Qual que vai ser o denominador comum aqui de 3 e 2? Você pode usar o 6, né? O 6 é o MMC. Então aqui, ó, 6, se eu for dividir por 3, então lembra, quando a gente vai trabalhar aqui com o denominador comum para as frações, primeiro a gente divide para depois multiplicar. Então 6, se eu for dividir por 3 vai dar 2, 2 vezes 1 vai ter que dar 2, perfeito? Mais 6, se eu for dividir por 2 vai dar 3, 3 vezes 1 vai ter que dar 3. 2 mais 3 está dando 5. 5/6. Conseguiu entender o que significa isso aqui no exercício? Se a empresa A, ou se no fundo da empresa A ele investiu 1/3 do que ele tinha, e se no fundo da empresa B ele investiu 1/2, significa que somando o total, né, a fração do que ele investiu no fundo A com o que ele investiu no fundo B, você teria 5/6. Tanto que seja qual foi o valor que você inventou. Se você está inventando valor, você vai perceber que, somando o que ele investiu no fundo A e no fundo B, você vai ter 5/6 do seu total. Então, se você inventou aqui, por exemplo, o valor 120, você vai ver que quando você somar o que ele investiu no fundo A e no fundo B, 5/6 de 120, ou seja, vai dar R$100 a soma do A com o B. Pode inventar o valor que quiser. Para A e B, você vai ter 5/6. Então, quando ele trata aqui para mim que as restantes foi para a empresa C, o que seria o restante aqui? Se eu estou olhando em termos de fração, se eu sei que o meu capital é como se eu tivesse dividido ele em 6 partes, e se 5 dessas 6 partes foram para os fundos A e B, o restante seria 1/6, certo? Então isso aqui para mim, em termos de raciocínio matemático, é legal revisar. Se 5/6 eu investi nos fundos A e B, o restante seria uma parte do total de C, que é o que ele mandou então para a empresa C, tá bom? Uma parte no total de 6, que eu digo. Que seria então o que ele mandou para a empresa C. Então aqui, olha, as restantes seria 1/6. Ficou claro o porquê do 1/6? Não se perca aí não, tá bom? 1/6 porque se eu tenho 5 partes de 6 para A e B, sobra uma parte de um total de 6 para eu mandar para a empresa C. Agora eu vou tratar da questão dos fatores de aumento.
Quando ele fala para mim aqui, o valor das ações da empresa A aumentou 20%. Que número que eu posso associar a um aumento de 20%? Vou resolver a questão usando fatores de aumento. Você aí, se inventou valor, pode estar trabalhando com regra de 3, tudo aquilo que eu já comentei em outras resoluções. Aqui, vou utilizar os fatores de aumento também, para forçar você a pensar comigo nessa saída. Aumento de 20% corresponde a que número? Bom, é o 100% mais os 20%, que me dão 120%, que escrito na forma unitária, voltando duas casas, equivaleria a 1,2, certo? Então o aumento aqui, de 20%, eu vou associar, aumento de 20%, eu vou associar o número 1,2. Vou puxar uma setinha aqui para justificar o passo a passo, 100% mais 20%, que acaba dando 120%, que vai ser a mesma coisa que 1,2. Já usa esse 1,2 aqui. Empresa B. Empresa B diminuiu 30%. O que é uma diminuição, um prejuízo, uma queda, uma redução de 30%? Diminuição de 30% é 100% menos 30%, que me dá 70%, que é a mesma coisa que o número 0,7, ok? E o da empresa C? Da empresa C é um aumento de 17%. O que é o aumento de 17%? É o 100% mais 17%, que me dá 117%, que é a mesma coisa que o número 1,17. E aí, eu vou trabalhar isso tudo associado àquelas frações. Para você que aí do outro lado, aqui na questão das frações, pegou e falou assim, Brunão, cara, eu somei tudo isso e igualei a 1. 1/3 mais 1/2 mais x igual a 1. Tá certo, que é como se fosse um inteiro, tá bom? Ok. Aqui então, agora eu vou pegar esses valores e vou associar aos seus fatores. Então a gente tem aqui, olha, aquele 1/3 que ele investiu no fundo da empresa A, aquele 1/3 ele teve 20% de aumento. Então a gente vai ter isso aqui, olha, 1,2 em cima de 1/3. O 1/3 que ele mandou para a empresa A, ele aumentou em 20%. Então aquilo ali fica multiplicado por 1,2. Depois, 1/2 pela empresa B. 1/2 da empresa B, desculpa, metade, né, para a empresa B. Esse que foi para a empresa B diminuiu 70%. Então tá aqui, olha, é o 0,7 vezes 1/2. E isso aqui então indica a redução, a perda de 30%. E para o fundo C, que a gente viu que foi o equivalente a 1/6, o fundo C teve aumento de 1,17%. Então, em cima daquele 1/6 que ele mandou para o fundo da empresa C, eu consegui um aumento de 1,17%. Desculpa, eu consegui um aumento de 17%, equivaleria a uma multiplicação por 1,17%. Perfeito? Daí então, multiplico, olha, 1,2 vezes 1/3 é a mesma coisa que 1,2 dividido por 3. Vou deixar aqui todo passo a passo. É como se fosse 1,2 dividido por 3. Depois, o 0,7 vezes 1 sobre 2 é como se fosse 0,7 sobre 2. E o 1,17 vezes 1 sobre 6 é como se fosse 1,17 sobre 6. 1,2 sobre 3 dá 0,4. 0,7 sobre 2 dá 0,35. E 1,17, se eu for dividir por 6, isso aqui acaba dando 0,195. 0,195. Somando tudo isso que está aqui então, o que a gente vai ter? 0,4 mais 0,35 mais 0,195, a gente vai chegar nisso aqui, olha, em 0,945. O que isso aqui indica para mim? O 0,945, nossas respostas estão em termos percentuais, certo? O que isso aqui indica para mim em termos de porcentagem? 0,945 vai equivaler a 94,5%. Se eu estou com isso que está aqui na forma unitária, porque isso aqui é forma unitária, isso aqui não é porcentagem, isso aqui não é porcentagem, tudo é forma unitária. Então essa minha resposta ela não sai em termos percentuais. Como que eu transformo isso para o que está nas minhas alternativas, que são porcentagens? Eu ando duas casas com a vírgula para a direita. 0,945 equivale a 94,5%, certo? Isso que está aqui então, o que isso aqui indica para a gente? Vamos pensar comigo, olha. Isso aqui indica que ao final o cara tem
94,5% do que ele tinha antes. Ora, se ele agora tem 94,5% do que ele tinha antes, é porque ele teve lucro ou prejuízo? É possível meu gabarito ser letra A ou letra B? De jeito nenhum. Se eu estou com menos do que 100%, eu comecei tendo 100% de um capital. Se ao final de todas essas operações eu estou com 94,5%, é porque eu perdi. E aí eu perdi quantos por cento? Eu perdi a diferença desse valor para os meus 100%, certo? Então aqui eu vou ter um prejuízo, ok? Então olha, aqui eu tenho um prejuízo porque eu chego a um resultado que é menor que 100%, e aí vai ser um prejuízo de 100% menos 94,5%, ou seja, um prejuízo de 5,5%, tá bom? O prejuízo de 5,5% estava indicado para vocês aqui, olha, lá na letra C de casa, tá bom? Então aqui, na hora da prova, desculpa, para esse enunciado aqui, vocês estão vendo que eu vou ter vários caminhos para seguir, certo? Igual eu falei, vocês podem inventar valor, podem aqui trabalhar como eu fiz aqui com os fatores, pode, por exemplo, inventar valor e trabalhar com os fatores, pode não inventar valor e também não querer trabalhar com os fatores. Esse enunciado que está aqui, ele é um enunciado que abre margem para vários pontos. Aqui, para mim, seguir essa solução, igual eu falei, primeiro e muito, né? Isso aqui para mim, esse ponto aqui para mim, olha, ele é muito importante didaticamente falando, tá? A questão da interpretação dos dados com fração. Se fosse eu, Bruno, pessoa física, resolvendo a questão na hora da prova, provavelmente eu não usaria as frações, mas enquanto recurso pedagógico, para mim é importantíssimo aproveitar essa questão para falar aqui da fração, tá? Se você por algum motivo seguir um outro caminho, não tem problema nenhum. Em termos de proporção, se você inventou valor, por exemplo, você vai ver que, independentemente de qual tenha sido o valor que você inventou, para essa parte que foi para o fundo da empresa A, você vai ver que o cara passou a ter 40%. O valor que você tiver inventado, você vai ver que aqui, olha, isso aqui vai ser 40% daquilo que você inventou. Esse 0,35, você pode ter inventado o valor que você quiser. Você vai ver que na hora que você for calcular o que você tem aqui, é como se fosse 35% daquele seu valor total. Porque é o que eu comentei no início. Proporção, porcentagem é uma proporção. Qualquer valor que você, porventura, tenha inventado, ia ter que te levar para a letra C. E se, como eu, você trabalhou aqui de maneira genérica, também está valendo, tá bom? Gabarito para essa, 5,5%, e aí eu fecho com vocês esse bloco. Veja aí do outro lado se você conseguiu me entender. Outros, que só para reforçar, né, esse bloco aqui também, com questões aplicadas aí em concursos anteriores do Banco do Brasil, e com níveis de dificuldade aqui bem variados, o que é um perfil da Sesgan Rio. Mas importante observar o quanto o tema, porcentagem, é explorado, por exemplo, em concurso aí de áreas bancárias, especificamente Banco do Brasil. Daqui a pouquinho eu volto, porque tem mais questões de porcentagem para a gente treinar, porque é só assim que você vai ter segurança aí para tratar esse tema na hora da sua prova, e eu estou aqui para te ajudar. Fui, mas já estou voltando.